essa família, a palavra de Deus vai nos dizer que onde estiver dois ou mais reunidos, ali o Senhor se faz presente, Ele já está nesse lugar. Como eu já disse da primeira vez, Deus ele não procura a igreja cheia nem quantidade, mas Ele procura verdadeiros adoradores. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Josué, no seu capítulo 1, no seu versículo 9. Grande e soberano Deus, aleluia. Oh, papai, aleluia. Josué, no seu capítulo 1, no seu versículo 9. Quem achou, diga amém. Amém. O título da mensagem é Deus fala a Josué e anima, louvado o nome do Senhor, e vai falar assim: não te mandei eu, esforça-te e tenha bom ânimo, não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Louvado é o nome do Senhor. Tem uma tradução, uma Bíblia um pouco mais antiga, a qual eu gosto muito, e também fala assim: seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Louvado é o nome do Senhor. Hoje os irmãos podem se sentar. Hoje eu quero trazer uma mensagem de força e coragem, e também quero usar também a palavra inicial, a qual aqui foi lida hoje, frutos da justificação pela fé. Louvado, engrandecido e exaltado é o nome do Senhor. Essa palavra que o Senhor ele dirigiu a Josué, para que Josué então ele tivesse força e coragem para assumir agora o lugar de Moisés, porque agora Moisés sairia de evidência e entraria Josué em evidência agora, porque Moisés ele foi o libertador do povo do Egito, mas ele cometeu uma falha na sua jornada com Cristo. Ele cometeu apenas um erro, a palavra vai nos dizer, a qual ele não pôde entrar na terra prometida, e foi um erro lá no deserto de Zim, perante a congregação de Israel, nas águas de Meribá. Louvado, engrandecido e exaltado é o nome do Senhor. Eu vou usar algumas pessoas a qual tiveram fé, tiveram força e coragem. Eu vou usar alguns exemplos bíblicos de força, coragem e fé nessa noite, para que possa elevar a minha força, a minha coragem, e possa elevar também a sua fé nessa noite, porque tem muitas pessoas no meio da jornada perdendo a força, perdendo a coragem, e ainda o mais terrível de tudo é perdendo a fé. Quando você ainda perde a força e a coragem, mas você ainda tem um pouco de fé, então dá para você continuar, porque em meio à sua fraqueza, aquele que te chamou, ele te levanta novamente. Louvado e engrandecido e exaltado é o nome do Senhor. A palavra vai nos dizer então que Josué ele foi chamado por 3 vezes. O Senhor precisou chamar ele por 3 vezes e advertido para que ele tivesse força e coragem, pastor, porque naquele momento Josué ele não achou que o chamado era com ele. Josué ele achou que ele não era capaz de fazer a missão a qual Deus tinha colocado em suas mãos. Sabe por quê, meu querido irmão, minha querida irmã? Porque muitas vezes quando Deus nos chama, nós nos achamos incapazes de fazer aquilo que Deus está nos chamando. Muitas vezes quando Deus nos dá algo para fazer ou para terminar para Ele, a gente não se acha capaz. Ou muitas vezes a gente não se acha digno. Sabe por quê? Às vezes você ainda deixa algo do seu passado tirar a sua comunhão com Deus. Talvez você ainda tenha algo a qual você ainda precisa se libertar para que a sua comunhão com Deus seja 100% e você entenda o seu chamado, a qual você ainda não conseguiu se libertar, e aí você acaba naufragando na fé. Mas Josué então ele entendeu o seu chamado, e a primeira batalha dele seria contra Jericó. Louvado e engrandecido
e exaltado é o nome do Senhor. Josué então agora ele partiria contra Jericó, uma cidade bem estruturada, com as muralhas intranspassáveis naquela época. Era um exército muito poderoso, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aquele exército cananeu era um exército muito poderoso, pastor. E agora então Josué teria essa missão de ir até aquele exército e derrubar aquelas muralhas. Então veio a ordem a Josué que ele fosse e marchasse contra aquele povo, e aí então ele realizasse a sua primeira vitória e deixaria consagrado a sua missão com o povo de Israel para aquilo que ele foi chamado, meu querido irmão. Tem missões a qual parecem impossível aos olhos humanos, mas tudo é possível aos olhos de Deus. Louvado, engrandecido e exaltado é o nome do Senhor. Tem muralhas que você vai olhar pela tua frente, pela sua jornada, e você vai olhar assim e vai falar: isso é impossível. Mas nada é impossível para aquele que te chamou, nada é impossível para o grandão da Galileia. Louvado é o nome do Senhor. Então Josué obedeceu a ordem de Deus e marchou contra aquele povo. A palavra vai nos dizer então que ele sitiou a cidade por 6 dias, e no 7º dia então eles invadiram a cidade e conquistaram Jericó, e as muralhas caíram na presença de Josué e do povo de Israel, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Eu quero que você guarde no teu coração, irmão, que não há nada impossível para Deus. Não há dificuldade nenhuma a qual você tem enfrentado que não possa cair perante a face do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu por mim e morreu por você. Louvado é o nome do Senhor. E o sacrifício foi de sangue. O sacrifício não foi chave de carro no altar. O sacrifício não foi você esvaziar a sua conta bancária, não foi esvaziar a conta bancária, mas o sacrifício que ele fez foi derramar sangue. Para que você possa alcançar aquilo que Cristo tem na sua vida, tem momentos que você também vai precisar sacrificar. Você vai precisar ter força, você vai precisar ter coragem. Louvado é o nome do Senhor. Quando fala de força e coragem também, já me vem na mente um jovem, cujo nome era Davi. Louvado e engrandecido e exaltado é o nome do Senhor. A palavra vai dizer então que também um jovem, nascido de uma mulher cujo nome era Ana e seu pai era Elcana, esse jovem chamado Samuel, agora ele também teria uma missão ao longo da sua carreira, que se tornaria juiz de Israel, e agora então o Senhor iria falar com ele para que ele ungisse o jovem Davi. Porque Saul, infelizmente, ele já tinha abandonado o caminho de Deus. A palavra vai nos dizer então que o rei Saul, o rei de Israel, ele já não estava mais andando ao pastor
ele tinha deixado de fazer a vontade de Cristo. Isso é muito triste, meu querido irmão, porque quando você deixa de fazer a vontade de Deus, você está correndo um grande risco de perder a sua salvação. Não é de perder bem materiais, não, porque bem materiais é o de menos, mas é de você perder a sua própria salvação. Porque a alma, ela não tem preço, não tem como você comprar o céu. Você pode ser o homem mais rico do mundo, da face da terra, não tem como comprar a entrada no céu. Não é como você comprar a entrada para um jogo de futebol ou para o Beira-Rio para assistir um show no final de ano, não. A entrada no céu ela é comprada a partir de sacrifício e renúncia. Louvado, engrandecido e exaltado é o nome do Senhor. Saul, então, agora ele tinha se esquecido que ele era rei, mas ele não poderia comprar a entrada no céu, porque ele tinha deixado de fazer a vontade de Deus. E a palavra vai dizer então que o Espírito de Deus se retirou dele, ó pastor. Meu Deus, aleluia. Meu Deus, irmão, é muito forte essa passagem, porque o Espírito tinha se retirado dele. O Espírito de Deus. Não deixe o Espírito se retirar de você, meu irmão. Se você pecou, você fala assim para mim: missionário, eu pequei, o meu pecado foi grave perante os olhos de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: se arrependa. Se arrependa e não torne a fazer, porque você vai ser perdoado sim do seu pecado, mas não torne a fazer aquele erro como você já cometeu, porque senão você fica dando murro em ponta de faca. E aí vai ter um momento que você vai começar a brincar com a fé, e com Deus não se brinca. Louvado, engrandecido e exaltado é o nome do Senhor. Então a palavra vai dizer então que Samuel agora ele teria recebido a ordem de Deus para chegar até a casa de Davi. Então ele iria até a casa de Davi. E agora Samuel se apresentaria a Jessé, o belemita, pai de Davi. E agora ele falaria para Jessé que ele foi lá para ungir um dos seus filhos como rei. Louvado, engrandecido e exaltado é o nome do Senhor. Essa parte é a mais linda, irmão, porque ele foi para ungir o pastor, ele não sabia, mas era o mais simples dos filhos de Jessé. Não era o mais formoso, não era o mais bem aparentado, não era o mais forte, não. Era aquele que estava lá no pasto cuidando das ovelhas. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. A palavra vai nos dizer então que Jessé vai começar a passar os seus filhos agora para o profeta Samuel. O primeiro seria Eliabe, depois Abinadab e Samar. Os 3 primeiros filhos de Jessé passariam agora, mas não era nenhum deles. Era o menor, qual se encontrava lá no campo. Louvado, engrandecido e exaltado é o nome do Senhor. Era aquele mais obediente ao seu pai, aquele que fazia tudo que seu pai o ordenava fazer. Hoje, infelizmente, está difícil, né? Os filhos não querem mais obedecer os pais. O pai ordena o filho fazer algo, pastor, mas o filho não faz. Ele manda o pai fazer, ele fala, vai lá você e faz. Eu não. Veja como que está hoje a nossa geração. Mas Davi, ele era um filho fiel ao seu pai, à sua família, e é isso que Deus olha lá no alto. Ele olha para um coração sincero, um coração aquebrantado. Por isso que a palavra vai nos dizer que Davi era segundo o coração de Deus. Porque Davi, ele tinha o desejo de fazer a vontade dos seus pais. Ele tinha um desejo de fazer a vontade de Deus. Davi, ele cuidava das coisas de Deus com excelência, com amor. Teve seus erros na sua caminhada, mas toda vez que ele errava, ele tornava a pedir o seu perdão a Cristo Jesus. Ele era perdoado pela sinceridade
sinceridade do seu coração. E foi por isso então que Samuel ungiu Davi a rei de Israel. Mas a palavra vai falar que antes de Davi se tornar rei, ele desceu ao arraial, a qual ali ele foi levar comida para os seus irmãos. E a palavra vai dizer que quando ele chega lá, o povo de Israel estava passando por um aperto, pastor. Eles estavam enfrentando os filisteus. E eles estavam enfrentando o gigante de Gate, Golias, a qual nenhum homem ali era páreo para ele. Aos olhos humanos era impossível alguém vencer Golias mano a mano. Se alguém ali tinha condição de vencer Golias, a palavra vai nos dizer que seria Saul. Porque Saul ele sobressaía sobre os homens de Israel. Ele era o mais formoso e ele também era o maior dos homens, a palavra vai nos dizer, ó pastor. Então, se tinha alguém em condição para derrubar Golias, quem era? Era o próprio Saul. Mas você acha que Saul queria entrar nessa guerra? Ele já sabia que a presença de Deus tinha se retirado dele. Então, ele estava correndo do gigante. Porque é assim. Porque quando a presença de Deus ela sai de você, meu querido irmão, minha querida irmã, então você está correndo grande risco de perder a guerra para aquele que se levantou contra você. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Mas quando a presença de Deus ela está dentro de você, fique tranquilo, porque não há gigante que vai ficar de pé perante você. Santo Deus. A palavra vai dizer que o jovem Davi vai se apresentar ao rei, vai dizer: ei, deixa que eu vou contra esse homem, contra esse filisteu. Saul vai olhar para ele e vai rir. Fica imaginando eu essa situação. Um jovem chegando perto de Saul, sem estatura física. Davi ele não tinha força, mas ele tinha coragem. Davi ele não era forte, mas ele tinha coragem. Também tinha fé. A palavra vai dizer que Saul vai falar para Davi que não dava para ele. Saul e Davi vai falar para Saul então que ele já tinha matado o leão e o urso. Davi vai falar: não, mas eu já matei leão e urso para defender o rebanho do meu pai, Jessé. Saul vai olhar para ele assim, vai falar: será que é verdade? Poxa, mas eu não tenho ninguém que está com essa coragem. Então eu vou pôr esse moleque aí na frente da batalha e vamos ver o que vai dar. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, tem muitas pessoas que vão olhar para você e não vão dar nada. Tem muitas pessoas que vão olhar para você e vão falar que você não é capaz, assim como os irmãos de Davi falaram para ele: desiste porque isso não é para você não, Davi. Desiste porque não dá para você contra o gigante Golias não, porque ele é guerreiro treinado e você não sabe pegar numa espada. A palavra também vai dizer então que Saul também olharia para Davi com desconfiança, mas então ele colocaria Davi à frente da guerra e agora Davi então ele ficaria frente a frente com Golias. Louvado é o nome do Senhor. E o inacreditável aconteceria. O gigante não ficaria de pé de frente como um menino. Aleluia. Quem pode dar glória a Deus? Louvado é o nome do Senhor. O gigante se levantou, mas Davi derrubou o gigante. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Ei, meu querido irmão, talvez você ainda não está entendendo a mensagem a qual o Espírito Santo de Deus vai deixar nessa igreja nessa noite. Deus está mandando te dizer nessa noite assim: não se preocupe com o tamanho da muralha que se levantou contra a sua vida. Não se preocupe com o tamanho do gigante que se levantou. Fique tranquilo, porque quem está na frente da batalha sou eu, o grandão da Galileia.
muralhas caíram. Tudo pela força, pela coragem e pela fé, que muitas vezes falta para o cristão. Quando falta força e coragem para alguém que está no mundo e não está em Cristo ainda, a gente até entende. Mas agora faltar força e coragem e fé para um cristão, aí a gente fica sem entender. Eu quero que você saia com essa mensagem gravada no seu coração nessa noite, que não pode te faltar força, nem coragem e nem a fé. Porque senão no meio da sua jornada você vai naufragar, assim como Pedro. Pedro perguntou para o Senhor Jesus, para o Mestre, se ele podia caminhar em direção a ele sobre as águas, ô pastor. Mas em um momento, um vento forte assoprou nas suas costas. Esse vento forte é o próprio diabo que assoprou nas costas de Pedro e tirou a atenção dele, tirou o foco dele de Jesus. E aí Pedro ele faz o quê? Ele começa a naufragar, ele começa a afundar. Mas o Senhor é tão misericordioso, sabendo que lá na frente Pedro geraria frutos para o reino de Deus. O Senhor pega ele, leva ele em segurança para o barco, e aí ele leva em um lugar seguro. Sabe por quê, meu querido irmão? Porque muitas vezes na sua caminhada, eu sei que vai dar vontade de desistir, eu sei que vai dar vontade de largar tudo e parar, porque eu também sinto essa vontade, já senti essa vontade, confesso para você, porque ser cristão não é fácil, servir a Deus não é um mar de rosa, como muitos pastores aí fora ensinam, não. Se você servir a Deus, você vai ser bem próspero, e você vai ter chave de mansão, chave de apartamento, você vai ter carro zero. Ele não se deixa enganar por isso não, irmão. Porque servir a Deus é árduo e é difícil. É difícil. Não é fácil. É difícil. Temos muitos exemplos na Bíblia, a qual podemos dar de Gênesis a Apocalipse. De homens que serviram a Deus e foram decapitados. De homens que serviram a Deus e foram crucificados. De homens que serviram a Deus e perderam a sua própria vida. De homens que serviram a Deus e foram apedrejados. É uma batalha dura e exige força e coragem. E você precisa ter essa força e essa coragem, a qual vem do céu, que vem do Espírito Santo de Deus, o Consolador. Ele falou: eis que vou para o meu Pai, mas deixarei o Consolador, o Espírito Santo. Você não está sozinho, meu querido irmão. Você não está abandonado. Você tem Ele, o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Eu não sei o que você está passando essa noite, eu não sei o que você veio buscar nessa noite aqui, mas deixa eu te dizer uma coisa: não importa o tamanho da sua dificuldade, saiba que aquele que te chamou para essa guerra, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele começou na sua vida, Ele vai terminar, porque agora é filho do homem para que minta, tendo Ele dito não cumpriria. Aleluia, Santo Deus. Tendo Ele dito não haveria de